Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós nos debruçamos agora sobre a tua palavra e nós pedimos o auxílio do teu Espírito Santo para falar conosco. Abre os nossos ouvidos, abre os olhos do nosso entendimento, dá-nos sabedoria e inteligência espiritual. Pai, nós oramos e te rogamos todas estas coisas em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podem assentar-se, amados. Eu estou convencido de que uma das situações mais detestáveis da existência humana está relacionada à falta de clareza em relação ao futuro. Seria tão mais fácil, seria tão mais cômodo, seria tão mais simples se nós pudéssemos saber sempre e com 100% de certeza se estamos no caminho certo. Seria tão mais tranquilo se nós pudéssemos saber com 100% de certeza se o que está reservado para o amanhã é 100% bom, 100% seguro, 100% recompensador. Seria tão bom se antes de qualquer ação ou se antes de qualquer decisão nós pudéssemos enxergar os contornos, nós pudéssemos enxergar todos os pós e contras. Se fosse assim, nós eliminaríamos todas as manhãs as arestas, nós eliminaríamos todas as manhãs os pedregulhos, nós removeríamos de diante de nós toda e qualquer barreira que se colocasse em nosso caminho, e nós manteríamos ao longo do dia apenas o que fosse bom, os acertos. Às vezes, nós acreditamos que se tivermos fé, nós acreditamos que se confiarmos em Deus, ou que se nós profetizarmos palavras positivas, nós acreditamos que desta maneira Deus irá desfazer toda a confusão que gera o futuro, que Ele irá iluminar a nossa escuridão e que Ele acabará com toda a incerteza que reserva o dia de amanhã. Mas o texto que lemos diz que não é bem assim, não. O texto diz que é exatamente o contrário.
Confiar em Deus não traz clareza definitiva acerca do amanhã. O texto diz que Abraão, pela fé, movido por um ato de confiança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Obedeceu e saiu sem saber para onde ia. A única certeza de Abraão era a de que devia obedecer. O resto era pura escuridão. Queridos, este é um texto sobre confiança. Mas o que ele nos ensina sobre confiar em Deus? Ao olharmos para este texto, qual é o significado da verdadeira confiança em Deus? Eu creio que se perguntasse aqui a cada um de vocês, se você confia em Deus, a resposta seria: pastor, claro, eu confio em Deus. Mas quando eu digo que confio em Deus, eu preciso entender que por detrás desta minha afirmação existe toda uma consequência. Dizer eu creio em Deus implica em muita coisa. Quem confia em Deus precisa entender o que este texto diz. Por exemplo, quando eu leio este texto, para mim fica claro que confiança é um caminhar contínuo na direção do indefinido. Confiar em Deus é caminhar sempre na direção do que nós não sabemos. Quem confia caminha movido por certezas, mas caminha na direção de um mundo de incertezas. O que está reservado para nós amanhã, segunda-feira? O que está reservado para nós, para o próximo mês, para o próximo ano? Quem de nós aqui pode dizer com 100% de certeza: pastor, eu conheço o meu futuro e eu sei exatamente o que vai acontecer comigo? Não podemos. No máximo nós podemos fazer algumas previsões, no máximo nós podemos ter algumas expectativas. Por exemplo, eu espero que daqui a 10 anos eu esteja ainda mais saudável, mais bonito, e que eu possa viver bastante. Eu espero. Pergunte a mim quantos dias, quantas horas, quantos segundos eu já vivi. Eu pego uma calculadora rapidinho, eu te apresento aí exatamente quantos segundos eu já vivi, quantos minutos, quantas horas. Mas não inventaram ainda e nunca inventarão uma calculadora que possa precisar com a mais absoluta certeza quanto tempo ainda nos resta. Eu espero viver bastante, eu espero, mas o fato é, eu não conheço o meu amanhã. De modo, amados, que quem confia em Deus não deve viver preocupado com o que está diante. Aliás, Jesus Cristo disse assim: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, basta para o dia de amanhã as suas próprias dificuldades. Hoje eu já tenho problemas suficientes para resolver. Amanhã eu entrego nas mãos de Deus o meu futuro e confio e descanso nele, porque eu sei que Ele está comigo.
A nossa cota de contribuição, ouça isto com atenção, a nossa cota de contribuição no cenário da fé, a nossa cota de contribuição no cenário da confiança não é entender um futuro. A nossa cota de contribuição no cenário da fé é obedecer a Deus. Quem confia não anda atrás de clareza. Quem confia anda em busca da obediência. Você pode ficar correndo atrás de quem você quiser. Existem crentes que gostam de ficar correndo aqui e acolá, tentando adivinhar o futuro. Só não inventaram ainda ler as mãos gospel, né? Do resto já tem de tudo por aí. Não adianta. Deus não vai contar para você todos os detalhes do seu futuro. Na verdade, o futuro não nos pertence. Na verdade, o futuro não nos interessa. A mim e a você interessa confiar em Deus e deixar que Ele conduza os nossos caminhos. Quem confia no Senhor não se preocupa com o futuro do casamento. Ai, pastor, será que daqui a 10 anos eu vou estar casado? Viúvo? E eu é que sei. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eles estão juntos já faz um tempo. Eu digo, vocês não vão casar não? Ela disse assim, ah pastor, eu sei lá, não conheço direito esse camarada ainda, vai que não dá certo. Para com isso. Você não tem que viver pensando no futuro. Você não tem que ficar pensando se amanhã, ou se daqui 10 anos, ou se daqui a 20 anos a coisa vai estar boa, ou se a coisa não vai estar boa. Você precisa hoje colocar os teus pés sobre a rocha que é Cristo e confiar no Senhor. O que você precisa é obedecer. Obedeça aos princípios da palavra. Obedeça à vontade de Deus. Faça o que o Senhor está lhe ordenando fazer, e Ele garantirá o sucesso do seu amanhã, porque Deus é o Deus que cuida das nossas vidas. Aleluia. Confiança não é clareza. Eu conheço um casal que já está casado há quase 15 anos. A gente pergunta para eles assim, vocês não têm filho então? Aí eles respondem assim, ai pastor, nós temos medo, que esse mundo perigoso do jeito que está, vai que o nosso filho nasce, não quer ir para a igreja, vira bandido, cai nas drogas. Eu me preocupo tanto com essas coisas que eu arrumei 3. Você acha que eu vou ficar preocupado, irmã Rosana, sabe, com o futuro daqui 10 anos, se o meu filho vai estar crente, se não vai estar crente? Eu preciso ensiná-lo no caminho que ele deve andar. Eu preciso obedecer o princípio da palavra. Eu preciso descansar em Deus. Deus cuida do meu amanhã. O meu futuro não me pertence. O meu futuro está nas mãos de Deus. E se Deus está no comando, e se Deus está no controle, haja o que acontecer, eu sei que Ele nos dará a vitória. Aleluia! Confiança em Deus não é clareza. Confiança em Deus é obediência. Confiar em Deus não é ter o mapa da vida nas mãos. Confiar em Deus é ter a vida nas mãos de Deus. Deus nunca vai dar o mapa da vida para você. Coloca você e a sua vida nas mãos de Deus e deixa que Ele vai conduzir você. Não é o que cantamos? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vá. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura nas mãos de Deus e vá. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus,
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Não é isso? Deus não disse: segura na minha mão que eu te conto tudo. Ele disse: segura na minha mão e vá. Aleluia! Abraão, pela fé, foi chamado. E eu fico pensando, irmãos, se fosse hoje, imagine a cena: o irmãozinho da igreja, 75 anos de idade, irmã Sara, 65. Segunda-feira você passa lá na casa do irmão Abraão, tem um caminhão de mudança parado lá na porta. Você diz: o irmão Abraão, você está mudando? Pois é, estou indo embora. Para onde? Não sei. Não faço a menor ideia. Mas eu sei que Deus falou comigo esta noite: Abraão, coloca a tua mudança no caminhão, deixa os teus parentes, deixa a tua terra e vá para um lugar que eu te mostrarei. Eu estou quase 100% certo que você pensaria que o irmão Abraão está gagá. Provavelmente você chamaria o pastor, chamaria alguém da família e diria: gente, segura o irmão Abraão que ele pirou de vez, espanou. Estou a reunir a sua criadagem. De repente alguém perguntou: Abraão, para onde você está indo? E ele respondeu: eu não faço a menor ideia. Mas então, Abraão, o que é que você está fazendo? Esta noite Deus esteve comigo e ele disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ali, Abraão, eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e de ti, Abraão, eu vou fazer uma grande nação. Foi isso. E eu estou indo embora. Bye bye. Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia que tinha que obedecer a ordem do Senhor, e assim ele o fez. Uma outra coisa que me chama a atenção neste texto é que confiar em Deus não é viver sem correr riscos. Confiar em Deus não é viver sem enfrentar problemas. Mas confiar em Deus é acreditar que depois de tudo, Deus sempre nos surpreende com algo bom e justo. Quem foi que te ensinou esta mentira de que se você confiar em Deus, nada de ruim vai acontecer? Onde foi que aprenderam esta lição de que quem tem fé está blindado, está cercado por uma redoma de vidro, com ele nada acontece, comigo ninguém pode, em mim ninguém toca? Não é verdade isto. Os maiores homens, os maiores personagens da Bíblia, homens gigantes na fé, foram também aqueles que passaram pelas mais duras tribulações. Alguns deles, o texto diz em Hebreus 11:33, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos.
Mas o texto também diz que alguns deles foram mortos, que alguns deles foram torturados, que alguns deles foram cerrados ao meio. Você já parou para pensar o que é alguém pegar um serrote e te cortar no meio? Confiança em Deus não significa ausência de problema. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Tudo sucede igualmente a todos, diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Mas então, pastor, qual é a vantagem de confiar em Deus? A vantagem é que depois de todas as coisas, Deus sempre te surpreenderá com algo bom e justo, aleluia. Quem confia em Deus sabe que depois de tudo sempre terá algo que fará ter valido a pena andar na presença de Deus. Porque eu sou um cristão, porque eu sou um pastor, porque é que eu estou onde eu estou, porque é que eu vivo como vivo, por uma razão. É porque eu creio que depois de tudo terá valido a pena. A Bíblia nos diz na carta aos Hebreus capítulo 6 verso 10: Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes enquanto servis aos santos. Diga comigo: Deus não é injusto. O mundo é injusto. Não espere que as pessoas sejam justas com você o tempo todo, porque elas não serão. Não espere que todo mundo saiba reconhecer e valorizar o seu trabalho o tempo todo, porque não. É bem capaz de alguém olhar para você e dizer assim: está fazendo o que está fazendo porque quer se aparecer. Compra uma melancia e pendura no pescoço. Quer se aparecer, compra um banner, coloca uma foto no outdoor. É bem capaz que alguém trate você assim. Mas ouça o que eu estou lhe dizendo. A palavra do Senhor diz: Deus não é injusto, e Ele jamais se esquecerá do seu trabalho. Mas confiar em Deus não significa que a sua vida vai ser um mar de rosas o tempo todo. Aliás, eu tenho sempre dito aqui, que bom que não existe um mar de rosas. Você já pensou você mergulhar no mar de rosas? O que é que você vai encontrar lá no fundo? Se você tem um roseiral, é isso que chama um monte de rosa? Sei lá. Se você tem um roseiral lá na sua casa, chega lá agora à noite, enfia a mão assim no meio das rosas e depois conta para mim o que aconteceu. Tem uma irmã lá em Moarama que gosta de cantar um hino. Ela já é uma senhora bem de idade. De vez em quando ela vai lá na igreja e ela canta assim, um hino que eu gosto de ouvir. Ela diz assim: pregador de rosas, pregue os espinhos também. Tem um monte de gente por aí que vive pregando rosa. Oh, vem pra cá, tudo vai dar certo, você vai ficar rico, você não vai nem precisar trabalhar mais, vai até engordar, não tem problema. Não é bem desse jeito não, meu filho. Aqui embaixo o negócio é mais complicado. Aqui a diabetes aparece, colesterol aparece, aqui tem pressão alta, aqui tem conta para pagar. Mas também aqui existe um Deus que sustenta a nossa mão e que diz: não temas, porque eu te ajudo, não te deixarei e não te desampararei. Aleluia! Um dos textos bíblicos que mais me impressionam, eu quero ler com você agora. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 19. Eu leio este texto e eu fico impressionado com isso aqui. Jó 19, 14.
Lembre-se que este homem aqui era um homem acostumado a uma vida de fartura. Ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos eram saudáveis. Todo mundo lhe respeitava, todo mundo lhe honrava. Mas de repente, e exatamente por causa da sua confiança em Deus, vejam o que lhe aconteceu. Jó 19:14. Amém? Os meus parentes me deixaram. Parente é o primeiro que abandona você na hora da prova. Se está tudo bem lá na sua casa, se você tem uma churrasqueira que funciona todo domingo, conte com eles. Não vão errar o caminho. Mas entra na prova para você ver. Os meus parentes me deixaram. E os conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamei ao meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. Que nada. O meu bafo. Eu acho essa palavra aqui meio forte, né? Mas é que a coisa estava feia lá, irmãos. O meu bafo se fez estranho à minha mulher. Eu acho que o Jó chamava a esposa dele para chegar perto dele. Ela dizia: misericórdia, esse bafo aí não tem quem chega perto, homem. A minha súplica também se fez estranha aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam. Quando ele fala de rapazes aqui, ele está fazendo referência à sua posição de liderança como juiz, como homem maduro. Ele era um homem que ensinava, que aconselhava, que dava direção aos mais jovens. E agora, até os rapazes me desprezam. E levantando-me eu, eles falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho, ou seja, da minha confiança, me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. E eu escapei só com a pele dos meus dentes. Só tinha sobrado gengiva no Jó, mais nada. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, em minha carne eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Aleluia. Você sabe o que Jó está dizendo aqui? Hoje eu sou desprezível. Hoje eu estou no pó. Hoje eu não tenho nada a meu favor. Mas tenho certeza disso: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E eu sei que Ele se levantará sobre a terra. Em outras palavras, eu sei que estou vivendo o pior momento da minha vida, mas a minha confiança não se abate, porque eu sei que depois de tudo, quando eu olhar para trás, eu poderei dizer: valeu a pena, Deus me abençoou, Deus me honrou, Deus me sustentou. A vida de Abraão não foi fácil. Abraão enfrentou inimigos, Abraão enfrentou fome, Abraão enfrentou problemas. Mas Abraão nunca se abateu. Sabe por quê? Porque no verso 10 está escrito assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
Abraão nunca se abateu, porque em vez de olhar para o presente, ele colocava os seus olhos na eternidade. Pastor, qual é o segredo para uma confiança inabalável? O segredo é: olhe para cima. Você sabe por que Pedro afundou? Afundou porque tirou os olhos de Jesus e os colocou nas águas que estavam aos seus pés. Você quer continuar firme? Você quer continuar inabalável? Coloque os seus olhos na cidade futura que Deus está preparando para você. Ouça o Espírito Santo de Deus, que por meio de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 11 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, não atentando nós para as coisas que perecem, mas para as que são imperecíveis. O segredo da fé é olhar para o alto, é esperar em Deus e não esperar nos homens. Confia em Deus, Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, Ele nunca falhará. Pode o teu céu se escurecer, pode tudo conspirar contra você, há um caminho só para vencer. Confia em Deus, coloca a tua fé no Senhor nosso Deus. Aleluia. Finalmente, para encerrarmos, eu aprendo neste texto que confiança é desistir de querer controlar a vida para deixar Deus ser Deus. Diga comigo assim: eu preciso deixar de querer controlar a vida para deixar Deus ser Deus. Você sabia que às vezes nós dobramos os nossos joelhos, mas ao invés de nós pedirmos conselhos para Deus, nós damos conselhos para Deus? Tem oração que não é oração, é uma pregação. Deus, vem cá que eu quero pregar para o Senhor. Ó, seguinte, está escrito aqui na palavra assim, 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 e o Senhor tem que fazer assim, assim, assim comigo. Inclusive eu vou marcar data. Se até o dia 30 o Senhor não fizer, ó, estou fora, não conte mais comigo. Eu ouvi um pregador na televisão um dia dizendo assim: coloca Deus na parede. Ei, não põe Deus na parede não, porque Deus que fica na parede não pode fazer nada por você. Deixa Deus ser Deus. Para de querer ficar dando palpite. Para de querer ficar controlando tudo. Para de querer ficar ensinando Deus. Para de querer ficar dizendo: Deus tem que ser assim, tem que ser assado. Confiar não é saber o que está fazendo. Confiar é acreditar que Deus sabe o que está fazendo. Confiar em Deus é deixar a mão de ser teimoso. Confiar em Deus é deixar a mão de ser tinhoso. Confiar em Deus é deixar a mão de ser possessivo. Confiar em Deus é deixar a mão de ser controlador. Confiar em Deus é entregar tudo nas mãos dele. Eu olho para a cruz. Nem o sol quis olhar para a cruz. O sol se escondeu, fez trevas. Jesus estava vivendo o pior momento da sua vida. Todos haviam deixado, todos o haviam abandonado. Sua carne estava ferida, seus pés e suas mãos estavam cravados com pregos em um madeiro. Haviam colocado sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. O sangue se esvaía. Jesus estava sentindo dores
cruéis. O sol não quis ver aquela cena. E então Jesus, reunindo o último fiapo de forças que tinha dentro de si mesmo, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, eu não controlo nada aqui. Eu quero apenas que o Senhor seja Deus na minha vida. Eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Isso é confiar em Deus. Esses dias a irmã Noemi, cadê a Noemi? Está ali. Estava contando o testemunho do Jader quando era pequenininho. Doente, doente, mais doente. Põe doença em cima de doença. E eles corriam com o Jader para o Albarama todo dia. E era um médico, e médico, e médico, e médico, e médico, e médico, e nada do Jader sarar. Cada dia o Jader estava mais doente, e cada dia a coisa piorava. Um dia a tia da Noemi chegou para ela e disse: Noemi, vamos fazer o seguinte, vamos entregar esse menino para Deus. A Noemi disse: olha, eu não tenho coragem. Ela disse: eu tenho, me dá aqui. Entrou no banheiro e disse: Deus, é o seguinte, eu estou entregando o Jader para o Senhor. Se o Senhor vai curar, cura, se não pode levar, porque nós não aguentamos mais esse problema. Isso é oração de doido, né? Não, isso é oração de crente que confia em Deus. Sabe o que aconteceu? No outro dia o Jader foi melhorando, melhorou, cresceu, ficou bonito, casou, está vivo. Só não ficou mais bonito porque puxou o pai, aí não tem jeito. Inclusive um dia eu disse para Maressa: Maressa, aproveita bem essa cabeleireira aí, porque isso passa, minha filha. Mas quem confia em Deus entrega tudo nas mãos de Deus, porque sabe que Deus sabe o que é melhor. O texto diz que quando Deus mandou Abraão oferecer o seu filho Isaque, ele o levou e o colocou sobre o altar, porque ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Quando Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, eu quero que você entregue o teu filho para mim, ele fez as contas. Quer saber de uma coisa? Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que é melhor. E tem mais. Eu sei que Deus é poderoso até para, depois que o Isaque estiver mortinho da silva no altar, o ressuscitar, porque Ele é poderoso. Partiram de madrugada rumo ao desconhecido, porque Deus nunca contava para Abraão o que ia acontecer. Deus disse: Abraão, prepara tudo e vá para um lugar que eu te mostrarei de novo. E lá vai o Abraão, um dia de viagem, 2 dias de viagem. No terceiro dia, o Isaque, que já era grandinho, disse: papai, é o seguinte, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo aqui o lenho, estou vendo aqui o cutelo, eu só não entendi ainda onde é que está o cordeiro. Irmãos, eu não acho que Abraão respondeu aquilo ali com muita facilidade. Com certeza um nó instalou-se na sua garganta, mas ele já havia considerado o caráter de Deus para consigo. E ele disse: meu filho, o cordeiro Deus para si proverá. O cordeiro para si Deus proverá. Eu não sei o que vai acontecer lá no futuro, mas eu sei que para mim Deus proverá alguma coisa.
Eu não sei o que tem lá na frente, mas eu sei que quando eu chegar lá, Deus já estará com as portas abertas me esperando para me dar forças e para me fazer caminhar um pouquinho mais. E no instante em que Isaac foi colocado sobre o altar, e no instante em que Abraão se preparou para imolar o seu filho, o Senhor bradou e disse: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que verdadeiramente temes ao Senhor e que não tivestes a vida do seu filho por preciosa. E a Bíblia diz que Abraão então levantou os seus olhos e o Senhor havia colocado um cordeiro entre os arbustos. Abraão tirou seu filho do altar, sacrificou aquele animal, porque Deus providenciou para si o cordeiro, assim como ele havia acreditado que Deus o faria. Meu amado irmão, não queira controlar o seu futuro, não queira controlar a sua vida. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus cuidar de você. Diga para Ele: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu não entendo por que é que tem que ser assim, não, Deus. Eu não entendo por que é que tem de doer tanto. Eu não entendo por que é que tem de ser aqui. Eu não entendo por que é que tem de demorar tanto. Eu não entendo por que é que tem de provocar tantas lágrimas. Mas eu decido hoje, Senhor, que eu vou crer contra a esperança, que eu não vou enfraquecer da fé, que eu não vou duvidar, mas que eu vou me fortalecer na fé, dando glória a Deus. Isso é o que está escrito lá em Romanos 4 acerca de Abraão. Sabe, queridos, eu costumo sempre dizer: é muito fácil a gente pregar sobre Abraão, é muito fácil pregar sobre Jó, é muito fácil pregar sobre todo mundo, porque quando a gente abre a Bíblia para ler a história da vida deles, a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente. Então quando a gente vê o pessoal jogando José lá no buraco, a gente diz: liga não, José, você vai virar governador, meu filho. Mas José nunca leu o livro de Gênesis, irmãos. Ele não sabia que quando o jogaram na cova, Deus estava preparando algo melhor para si, mas estava. No dia em que o tiraram da cova e o venderam para os ismaelitas, ele não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia. No momento em que ele chegou na casa de Potifar, ele não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia. No dia em que a mulher de Potifar o acusou de assédio sexual, ele não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia. Quando o levaram para a masmorra, ele não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia. Quando ele pediu para o copeiro interceder por ele lá na casa de Faraó e o copeiro se esqueceu dele, ele não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia. Deus sabia que tanto aquela cova, quanto a sua venda para o Egito, como a casa de Potifar, como aquela prisão, como tudo que estava acontecendo, fazia parte de um processo de aprendizado, de aprimoramento, para que ele pudesse finalmente assentar-se na cadeira de governador do Egito e ser honrado por Deus diante daquele povo, e por todos sempre ser um exemplo de fé para a humanidade. Você não sabe o que está acontecendo com você hoje, mas Deus sabe. Eu já quis controlar muita coisa na minha vida. Eu já quis entender muita coisa na minha vida. Mas eu tenho aprendido, meus irmãos, que quanto mais eu tento aprender, que quanto mais eu tento entender, mais se torna grave o meu sofrimento. Você quer ter paz na tua vida? Você quer deitar de noite lá na sua cama, colocar a cabeça no seu travesseiro, roncar e babar?
Desista de controlar a sua vida e deixa Deus ser Deus. Eu gosto de mencionar o testemunho que eu ouvi certa feita do pastor Alejandro Bulhon. Ele conta que primeira vez que ele levou seu filho a uma farmácia para tomar injeção, ele nunca havia mentido para o filho. Ele nunca tinha contado uma mentira para o filho. E aí ele levou o menino para tomar injeção. E quando eles chegaram lá na farmácia, o menininho, morrendo de medo, olhou para ele e disse: papai, vai doer? Ele disse que parou e pensou, falou: meu Deus do céu, se eu falar para ele que vai doer, ele não vai deixar o farmacêutico aplicar essa injeção nele de jeito nenhum. Se eu disser que não vai doer, eu vou mentir para ele e ele não vai mais acreditar em mim. Senhor, me ilumina. E eles que de repente veio à cabeça dele uma ideia, e ele disse assim: filho, vamos fazer o seguinte, segura na mão do papai. Na hora em que o farmacêutico aplicar a injeção, se doer pouquinho, você aperta de leve a minha mão. Se doer bastante, pode apertar com força, porque o papai vai estar aqui segurando a sua mão. Irmão, se Deus contasse pra gente tudo o que vai acontecer no futuro, ia ter velório todo dia na igreja. Só ia dar crente morrendo infartado. Edmar, você já pensou? Deus chegar para Débora assim e falar: Débora, vem cá que eu quero contar teu futuro. Pronto, amanhã tá aqui a Débora esticadona aqui. Por outro lado, se Deus olhar para Débora e dizer assim: Débora, fica tranquila, minha filha, nunca mais vai acontecer problema na tua vida, Deus vai contar mentira para ela. Então o que Deus fala? Débora, vem cá, segura na minha mão. Se doer pouco, minha filha, segura de leve. Se doer bastante, pode apertar a minha mão com força. Mas o papai está aqui do teu lado para o que der e vier. Conte comigo. Isto é confiar em Deus, irmão. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas uma coisa eu posso lhe garantir: Deus está conosco e Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não posso lhe prometer aqui um mar sempre calmo. Eu não posso lhe prometer um céu de brigadeiros. Eu não posso lhe prometer uma vida sem problemas. Mas eu posso lhe garantir: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Eu não posso lhe prometer que tudo vai dar certo sempre, mas eu posso lhe garantir que ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará contigo. A sua vara e o seu cajado te consolará a cada instante.